Boa noite. A nossa página de ambientação, de harmonização para a noite de hoje é do livro Coragem, capítulo 7, Pergunta Espírita. Ela foi ditada pelo espírito Albino Teixeira e psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, nosso irmão Chico Xavier. Alegas por vezes a impossibilidade de colocar nas tarefas espíritas, escusando-te a face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer, entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando em quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza, da qual te encontras presentemente na terra, em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo, que será de ti na construção do bem? Referimos-nos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros, na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Então essa página ela é um convite alerta a todos nós, os espíritas, para fazer luz em si mesmo. Pedimos então a Jesus que continue nos fortalecendo, auxiliando, nos orientando na condução da nossa caminhada aqui na Terra, principalmente nesse momento, onde o aprendizado é necessário, onde tudo que esteja acontecendo conosco é uma oportunidade maravilhosa de transformação interior. Que Jesus também possa, junto aos mentores espirituais, os espíritos nobres que conduzem as tarefas na nossa casa, Centro Espírita Seara Fraterna, que pertence, está inserido no 5º Seu, Reunir 8, que possa envolver você, de Genane Rocha, essa colaboradora, também nesse momento de compartilhar, nesse momento de reunir, nesse momento de trocar percepções acerca da doutrina espírita. Que Jesus também envolva todos vocês que estão do outro lado da telinha. Boa noite a todos. Fiquem conosco e apertem o sininho para receber toda semana a programação das nossas palestras e acompanhem nas redes sociais, principalmente no Facebook, onde está inserida a maior divulgação das nossas atividades. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Olá, que a espiritualidade amiga nos inspire nas reflexões que faremos hoje e que Jesus, nosso irmão e mestre, nos acompanhe hoje e sempre. Meu nome é Djanane Rocha, fiz parte do Seara Fraterna por mais de 4 anos e hoje frequento o Grupo Espírita Batuíra em São Paulo. O objetivo da nossa conversa hoje é falar sobre quem é Jesus em nossa vida e qual a missão de amor aos nossos corações. O tema Contemplando Jesus, um tema lindo, maravilhoso. E a bibliografia utilizada foi o livro A Caminho da Luz, capítulo 1 de Emmanuel, o item A Comunidade dos Espíritos Puros, o Livro dos Espíritos, questões 112 e 113, e uma edição do Reformador,
que é uma página psicografada por Divaldo Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. Eu também utilizei alguns livros que eu vou apresentando ao longo da conversa de hoje. Bom, quem é Jesus? Nas palavras de Emmanuel, Jesus é um homem de justa estatura, muito belo, que tem uma majestade no rosto, cabelos cor da terra, muito brilhantes, reluzentes, rosto cheio, muito sereno, nariz e boca irrepreensíveis, a barba espessa, da cor dos cabelos, um olhar afetuoso e grave, muito expressivo, os olhos claros, que resplandecem no rosto como raios de sol. Faz chorar, faz amar e é alegre com gravidade. Para a gente entender, né, Jesus, vou falar um pouquinho antes sobre como se classificam os espíritos, né, apenas para efeito didático. Na terceira ordem dos espíritos estão os espíritos imperfeitos. Dentro de cada ordem dessa, há classes também de espíritos. Os espíritos imperfeitos, predominantemente, têm a matéria, né, sobrepujando o espírito, uma propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, não compreendem a Deus e têm ideias um pouco elevadas, né? Na segunda ordem temos os espíritos bons, né, onde predomina o espírito sobre a matéria e há um desejo também predominante para o bem. E na primeira ordem nós temos os espíritos puros, que tem apenas uma classe de espírito que se chama também de pura, né? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel também, ele traz para a gente que rezam aí né, o que a gente acredita no espiritismo, né, que nas proximidades da Terra, essa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, que são os espíritos puros, já se reuniu por 2 vezes, né, próximo aqui ao orbe terrestre. Uma vez, quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, e foi ali o marco do início do nosso sistema, quando a vida na matéria começou aqui no nosso planeta. E uma segunda vez, quando se decidiu pela vinda de Jesus aqui na Terra, quando ele veio trazer para a gente a sua lição imortal, né, do evangelho, de amor, de redenção. Esses espíritos foram eleitos por Deus para que dirigissem a vida e os fenômenos de todas as coletividades planetárias. Então, eles dirigem aqui o nosso planeta. Jesus faz parte dessa ordem de espíritos, né? Como características gerais dessa ordem, né, na questão 112 do Livro dos Espíritos, a gente vê que, então, só reforçando, não há nenhuma influência da matéria sobre esses espíritos. Há uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. E na questão 113 ainda detalha um pouco mais, né, que esses espíritos já se despojaram de todas as impurezas da matéria, né? Eles não têm mais que sofrer nenhuma prova, nenhuma expiação, né? Eles já vivem, né, ali junto de Deus, né? Eles gozam de uma felicidade inalterável. E essa felicidade muito fortemente ligada a poder também contribuir para a nossa evolução. Então, eles são os mensageiros de Deus, ministros de Deus, que comandam tudo o que acontece e regem também o que acontece com a gente, né? E são chamados também, às vezes, de arcanjos, anjos ou serafins. Bom, Jesus, como eu já falei, faz parte dessa ordem de espíritos. E há uma pergunta muito importante no livro Consolador, que é: Jesus foi criado simples e ignorante como os demais espíritos? E ali Emmanuel de novo traz para a gente que sim, né? De novo Emmanuel,
Jesus, ele fala, não é um ser incriado, né? Incriado e não criado. Ele foi criado como outros espíritos, só que ele teve uma ascensão direta para Deus, né? Ele não teve paradas como nós, né? Ele evoluiu de forma bem direta. Então, a diferença de Jesus frente a outros espíritos passa um pouco por aí, né? Então, ele realmente é um espírito muito diferenciado. Alguns outros livros, como o Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, e mais algumas questões, ali tem uma questão 625 do Livro dos Espíritos, em seu comentário, que trazem, né? Leon Denis traz, Jesus é de todos os filhos dos homens o mais digno de admiração, porque neles vemos essa ascensão, né, direta para Deus. E no comentário do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Então é o nosso grande modelo, o nosso grande exemplo. Então, de uma forma bastante resumida do que eu falei até agora, ele é o nosso modelo de ser humano, ele é a expressão mais pura da lei do Senhor, né? O mais puro espírito dos que já apareceram aqui na Terra, ele é o mais puro espírito. Ele é a própria manifestação de Deus, né? E personificação da bondade infinita de Deus aqui na Terra. Jesus ele se dizia, né, filho do homem e filho de Deus. Até mais ele se dizia filho do homem, para que a gente também visse, né, que nós também éramos filhos de Deus. Então ele se igualava nesse sentido a gente, ele queria que a gente se sentisse filhos de Deus, como somos filhos de Deus. Então ele usava bastante, né? Ele usava pouco, menos o fato de ser filho de Deus, para que ele não se colocasse como superior a todos nós, né? Ele queria se colocar como todos nós, né? Então ele chama Deus de Pai para que a gente também aprendesse, né, a chamar Deus de Pai. Então a todo momento ele está ali querendo mostrar isso para a gente. Jesus é um ser transcendente, né? Então eu vou trazer aqui algumas facetas de Jesus. Um ser transcendente porque tinha uma força inexcedível que demonstrava e penetrava tudo e a todos, transformava de forma imediata a todos que tinham contato com ele, né? Então ninguém permanecia como era antes, né? Espíritos menos evoluídos se amedrontavam com ele, e espíritos mais evoluídos ficavam fascinados por ele, né? Jesus, uma outra faceta dele, como exemplo, como modelo para a gente, é força, coragem e fé, né? Nada obstava o amor de Jesus, né? Ele enfrentava as forças da natureza, o vento, o mar, com total confiança, com total coragem. Ele multiplicou pães e peixes, se utilizando de recursos transcendentais da natureza que na época não eram entendidos, né, conhecidos, e ele fazia isso com a maior naturalidade. Ele enfrentava a vaidade, a hipocrisia dos poderosos, né, as pessoas influentes, que alguns o invejavam, o perseguiam, e ele fazia isso com muita coragem, né, e sem descer, né, no nível humano dessas pessoas, com suas características, né, que não eram boas, né? Então Jesus nunca se igualava a essas pessoas nesse sentido, né, de se igualar em termos de atuar, praticar atos que não fossem extremamente elevados, como outras pessoas que o invejavam faziam e como o perseguiam. Jesus também tem uma face que é de amor e compaixão. Ele abraçou a causa dos infelizes, dos excluídos. Ele demonstrou a todos, né, que são filhos de Deus, independentes aí de classe, gênero, idade, status
qualquer tipo de diferença, não havia diferença, né? Todos são filhos de Deus. E ele veio aqui na terra, né, por amor. Ele se humilhou por amor, ele ajudou e sofreu por amor, ele sempre tinha um pensamento elevado a Deus, e ele deixou pra gente isso, né? Ele deixou pra gente também uma fórmula dele inesquecível, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus também tinha a faceta, né, a face do trabalho. Ele sempre se manteve ativo. Ele vivenciou o amor e o serviço, né, em prol do outro como a única exclusiva técnica para a felicidade. Então Jesus trabalhou sempre. Jesus também tem uma face de mestre dos mestres, né? Ele ensinou a todos, né, que tinham contato com eles, e ele deixou para a gente de legado as parábolas, né, que eram pequenas histórias que tornavam mais acessível, né, o entendimento dos ensinamentos doutrinários que ele estava trazendo. Ele sempre também fazia uma comparação do que havia nas parábolas com a vida real, né, que as pessoas viviam. Então, ele é considerado o mestre dos mestres, né? Então, ele queria passar, né, da forma mais singela possível e mais fácil para o entendimento dos homens todo o seu ensinamento, né? E ele ensinou também o homem a pensar, né, lançando aí as bases da fé raciocinada. Quando alguém fazia uma pergunta para ele e ele retornava com uma outra pergunta, então ali ele estava ensinando os homens também a pensar. E ele só fez isso porque os homens, né, ele veio e ele fez isso porque o homem estava preparado para receber aquilo que ele estava trazendo. Então ele também estava ali representando uma maturidade espiritual do homem para receber novos ensinamentos que até então não tinham vindo aqui para a Terra. Jesus também tem a face do psicólogo, né? Ele tinha um conhecimento incrível, né, da psique humana, da mente humana, né, do emocional humano. E ele nunca se utilizou da evolução, da elevação que ele tinha para criar qualquer tipo de diferença, de embaraço com as pessoas do seu entorno, com os amigos, né? Então, ele nunca se utilizou de qualquer tipo de ação menos elevada. E ele é o mestre das almas também, né? Porque ele trouxe, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Então, ele veio para aqueles que mais precisavam do remédio que ele vinha dar, né? Toda a humanidade precisava, os que estavam mais próximos dele precisavam também desse remédio que ele estava trazendo. E hoje nós precisamos desse remédio que ele trouxe e deixou de legado aqui para a gente. Uma outra faceta de Jesus é a faceta de Jesus humilde e carismático, né? Ele aceitou esse título de mestre porque, na verdade, ele era, né? Ele usou em todas as circunstâncias, ele usou de humildade, né? Ele teve humildade, teve virtudes que ele trazia para a gente. Ele fez a vontade do Pai, então a humildade aí de novo. Ele encantou criancinhas e velhinhos, enfermos, atormentados, que nele procuravam amparo, procuravam abrigo. Então, tinha todo esse carisma em torno da figura de Jesus. Jesus também, revolucionário, quando ele trouxe as bem-aventuranças para a gente, né? Modificando todos os conceitos éticos vigentes que a gente tinha, que a humanidade tinha naquela época, né? Com o clamor que ele trouxe o amor, a justiça, a misericórdia, a humildade, a compaixão, a verdade. Então, os pobres, os esquecidos, né, os desrespeitados, que eram considerados ali, né, inferiores, né, eles foram alçados por Jesus, né, categoria filhos de Deus, né, herdeiros do reino de Deus, né, o reino que está dentro do nosso coração.
Jesus manso, né? Ele se fazia ouvir sem gritos, sem grandes gesticulações nervosas, imposição de silêncio, a voz macia, quente, aveludada, compassiva, e ele conseguia se fazer ouvir, trazia sua mensagem de amor que ficou imortalizada aí para todos nós. Bom, vamos falar um pouco sobre a missão de Jesus, né? A missão de Jesus para com a gente, para com a terra, para com os espíritos. Jesus, no Evangelho, é trazido por Kardec. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido, né, e adaptá-la ao grau de adiantamento aqui na Terra. Então, a missão de Jesus tem a ver com isso, desenvolver a lei de Deus aqui com a gente. Se a gente for lembrar de algumas perguntas de Pilatos e como Jesus respondeu para ele, ele falou assim: és rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. E uma outra pergunta que Pilatos faz: és, pois, rei? Ele fala: tu dizes, sou rei, não nasci e não vi este mundo senão para dar testemunho da verdade. Com essas palavras, Jesus estava trazendo para a terra, estava falando sobre uma vida futura, que não era a vida deste mundo, né? Ele apresentava ali a vida futura para a gente. A vida futura deveria ser a meta da humanidade, né? Deveria ser o nosso objeto de preocupação. Todas as máximas, tudo que Jesus falava, tinha a ver com uma vida futura. E quem não entendesse, né? Quem não entendesse isso, né? Quem não entendesse Jesus, achava que aquilo não tinha sentido, né? Quem não estava num nível moral, né, adequado, não entendia as palavras de Jesus, né? Os que não criam na vida futura imaginavam que o que Jesus estava falando não fazia sentido nenhum, né? Então, a vida futura é o eixo do ensino do Cristo. Ela justifica as anomalias que a gente vive, que a gente vê aqui na Terra. E ela também nos ajuda, né, olhar para a vida futura também nos ajuda a compreender a transitoriedade da nossa passagem por aqui, né? E ajuda a gente a entender que a gente precisa se desapegar de coisas puramente materiais. Então, o que a Gênese também traz no seu capítulo 17, né? Que tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda pureza pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então Jesus tinha essa missão, transmitir ao homem o pensamento de Deus. Ele trouxe para a gente o valor do perdão e o valor da oração em várias passagens, só algumas aqui de Mateus e de Marcos, que a gente fala, né, quando aproximou-se Pedro de Jesus e perguntou: quantas vezes devo, né, perdoar? E ele diz a Pedro: não só 7, mas 70 vezes 7, né? E quando ele fala pra gente, Marcos traz, que ele fala pra gente pedir, pra gente orar e pedir que a gente vai receber, ele estava mostrando o valor da oração, né? Enfim, Jesus, ele tem essa missão reveladora da libertação. Ele trouxe uma nova concepção de Deus, que não era mais uma concepção do Deus cruel, né? Do Deus que se vingava, do Deus duro, mas de um Deus de amor, justo e misericordioso, Pai de todos. Trouxe uma nova concepção da vida e da lei, né, que é a questão da vida futura, da pátria celestial, da lei no sentido do amar a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Quando ele trouxe a questão da igualdade e da fraternidade com essas palavras, ele trouxe nova concepção das recompensas. Os humildes de coração serão elevados, os orgulhosos serão humilhados. Então, vosso é o reino de Deus. E ele também trouxe uma nova concepção das relações sociais. O perdão das ofensas, né? Se quer ser perdoado, não faça ao próximo o que não quer que vos faça. Então, é uma nova concepção da nossa relação, né, uns com os outros aqui na Terra.
com base no perdão, com base no amor. Na Gênese, de novo, né, Kardec traz, né, que a encarnação deste mundo de Jesus forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para o cumprimento dos seus desígnios. Então, dá a importância da encarnação de Jesus, da missão de Jesus aqui na Terra. E o que fica para a gente, né, no final, em cima de tudo isso, né, quando eu trago, né, quem é Jesus e a missão dele aqui com a gente? O que fica para a gente no final? Jesus, ele não cobrou de nós sermos santos de um dia para o outro, nos transformarmos em santos e em heróis, né? Ele não pediu para que pratiquemos milagres, ele não reclama da gente impossível, ele traz para a gente a palavra de Deus, ele traz para a gente os seus exemplos, e é isso que ele queria da gente, o nosso processo, a nossa busca, né? E ele também, ele aqui no Consolador, né, ele é o nosso modelo, de novo, né, a questão de Jesus como modelo de humildade, segredo dessa felicidade espiritual quando a gente consegue praticar o que ele trouxe pra gente. Enfim, ele buscou que nós seguíssemos mesmo esses exemplos que ele trouxe. Vou colocar para vocês um pouquinho agora um vídeo incrível do Divaldo falando sobre a face de Jesus. Um amigo escreveu o meu e-mail, muito curioso. Contava-me que estava numa situação muito difícil, atravessando o período negro de emotividade. E, no entanto, ele teve uma alegria muito grande quando a pessoa amada lhe escreveu, agradecendo o olhar que ele lhe dirigira. E ele ficou impressionado. E numa próxima correspondência, o afeto lhe dizia: agradeço o olhar que você me dirigiu. Havia nele, sem palavras, um oceano de ternura. E eu percebi que através daquele olhar você me amava. Quero dizer-lhe que hoje estou disposta a assumir a responsabilidade de caminhar com você, porque os seus sentimentos são muito profundos e às vezes você tem dificuldade em expressá-los em palavras, mas através do olhar penetrou-me profundamente. E eu fui meditar e comecei a pensar no olhar de Jesus. Como teria sido o seu olhar àquela meretriz que, altas horas da noite, na cidade de Cafarnaum, adentrou-se pela casa de Simão Barjonas e, ao vê-lo, foi tomada de uma imensa ternura, porque ele a olhou. Apenas isto. Era uma noite de luar e pelo quadrângulo da porta o plenilúnio vestia-o de luz. E ele olhou para aquela mulher acostumada aos jogos das ilusões e ela se rendeu. Rendeu-se e lhe disse uma palavra de significado profundo e permanente: Rabone, mestre querido, mestrezinho. Era também uma resposta de ternura. E a partir daquele momento, nunca mais ela se apartou dele. E como compensação, quando ele volta, ressurrecto e vivo, a ela aparece. A mim sempre criou uma discussão interna. Por que a ela? Não apareceu a sua mãe. Não apareceu a João, o discípulo a quem tanto amava. Não apareceu a Pedro, a quem ele confiara o rebanho. Porém apareceu a Maria de Migdol, Maria Madalena, porque ela fez a maior revolução histórica dentro de si mesma. Ela que havia sorvido o pântano,
transformou-se num lírio. Ela, cujo corpo estava vergastado pelas paixões mais vis da remuneração e do opróbrio, trazia a alma uma pulcra, esperando a chegada do amor para enflorescer. Então ela é a lição que ele nos dá em silêncio, do esforço que devemos fazer para a nossa transformação moral para melhor. Mas como teria sido seu olhar a Pedro, depois que o negou pela terceira vez? Ele houvera dito: tu me negarás, e antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Pedro duvidou. Amava-o. Amava aquele homem peculiar de uma maneira inimaginável. Entretanto, negou-o 3 vezes. E quando o galo cantou, ele estava no cenáculo diante de Pilatos, olhou na multidão e viu o assustado rosto de Simão, e ele olhou. Não havia reproche, não havia mágoa, era ternura. E o último olhar que ele dá na cruz, quando Maria grita: meu filho, eis o que te fizeram os homens. Ele olha, os olhos eram 2 poças de sangue, mas havia um pouco de luminosidade. E ele renuncia ao título de filho e diz: mulher, eis aí teu filho. E olha para João. Era um jovem, ainda um adolescente. Filho, eis aí tua mãe. O olhar de Jesus persegue-nos. É o olhar de alguém que nunca nos censura, que nunca nos condena, que sempre nos compreende. É o olhar que nos pede alguma coisa, mas que acima de tudo nos dá tudo aquilo de que necessitamos. Hoje, mais do que nunca, necessitamos do olhar de Jesus para ter uma vida tranquila. E este olhar de Jesus, este olhar de ternura, é o olhar do amor. Um gesto de amor em nossa vida, bastando, acima de tudo, para a nossa plenitude. Já pensou isso? Linda, né? Essa fala do Divaldo, e traz pra gente reflexões tão importantes a respeito de como a gente deve olhar para Jesus, né? De como a gente deve buscar por esse olhar de Jesus nos momentos que a gente precisar, né? Nós temos, às vezes, na nossa vida, e a gente testemunha aí muitos momentos, né? Em que às vezes a gente quer desistir, que a gente quer, enfim, vem algum pensamento que nos deixa para baixo mesmo, que nos dá alguma baixa, e a gente deve procurar a face de Jesus. Quando a gente procura a face de Jesus, ele se mostra para a gente, né? E após essas lindas palavras do Divaldo, eu vou convidar a todos para fazermos uma oração final. Jesus, que a tua luz nos envolva, que em tua sublime presença encontremos reforço para as lutas, paz para as tribulações, esperança para os momentos difíceis, amor para repartirmos com todos. Que pensemos em ti sempre que nos encontremos indecisos ou em sofrimento. Que nos liguemos a ti quando experimentarmos solidão e abandono. Que nos recordemos, Senhor, que és nosso fiel amigo, nosso abrigo, nosso recanto seguro para todas as circunstâncias. Esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada.